Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos aqui, meus irmãos, estudar. Estudar, na verdade, aqui é uma pregação, uma pequena pregação, tá bom? Vamos falar sobre a fé, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha aí, meus irmãos, a fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vê. Então, a fé é nós ter certeza daquilo que nós esperamos, que vai acontecer. Nós ter certeza que aquilo que esperamos vai acontecer e que aquilo que não vemos vai se realizar, também vai acontecer. É a prova das coisas que não vê. Ou seja, aquilo que não vê, ele vai, que é invisível, vai se tornar visível. Vai, através da fé, acontecer. A fé é tão assim, como eu posso dizer, interessante, e muitas vezes não temos nem como dizer com palavras como é a fé. A fé é uma pessoa que está desenganada pela medicina, talvez com câncer em estágio terminal, e alguém diz para ela assim: você vai morrer. O médico já marcou até o dia, o mês e o ano. Aí, pela fé, ela diz: não morrerei, viverei. Ela tem fé que Deus cura ela e os sintomas da doença começam a desaparecer e o corpo dela começa a normalmente voltar às atividades do corpo normal, o corpo funcionando normalmente, todos a célula, todos os órgãos normalmente, e aí ela está saudável, curada e vive muitos e muitos anos. A fé, meus irmãos, é você tiver um problema na justiça, você colocou um problema na justiça, você colocou o problema ali e tá difícil, o advogado falou: moço, isso aí não vai sair fácil não, isso aí é com muito tempo, você usar fé, em nome de Jesus vai sair. Quando pensa que não, Deus faz uma obra grande lá e rapidinho é solucionado. A fé, meus irmãos, é você estar sem saber o que fazer em certas situações e Deus te dá um escape, uma saída. A fé é acreditar no invisível, no impossível. A Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. A fé é isso, meus irmãos. A fé é você ver assim: ó, eu não tenho condição, não tem como dar certo aqui ao meu olho humano, mas pela fé vai dar certo. A fé é isso, irmão. A fé é isso, é alguém dizer assim: ó, eu estou sentindo dores, muitas dores, mas pela fé eu vou ser curado, nunca mais vou sentir essa dor. E a pessoa nunca mais sente a dor. A fé era como o cego Bartimeu, que era cego de nascença, ou cego, vamos dizer, um cego de nascença, que a Bíblia diz de um cego de nascença. Um cego de nascença, que nasceu cego, Jesus chegar e ele começar a ver. É como os apóstolos disseram para o paralítico que estava coxo: levanta e anda, volta à sua normalidade. É coisa, irmão, impressionante. A fé é inexplicável, não tem como explicar. A verdade da fé não se explica, a fé se vive ela. Louvado seja Deus. Olha aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Enoque pela fé foi transladado, entendeu? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que aproxima-se de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é recompensador do que os busca, galardoador. Quem busca a Deus tem que crer que Deus vai abençoar ele,
que Deus é o Deus do impossível, que Deus pode fazer, irmãos. Veja. Olha o que diz essa frase. Mas o justo viverá por sua fé. Hebreus, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedemos para destruição, mas o que tem fé para a perseverança da vida. Paulo, quando está na ilha de Malta, morde aquela serpente nele. Aquela serpente nele, mordeu nele. Era uma víbora, serpente venenosa. Pensaram que ele ia morrer. Ficou vivinho. A fé, irmãos. Quantos enfermos foram curados pela fé? Eu já recebi, irmãos, libertações pela fé. Uma vez eu passei um problema tão difícil, irmãos. Problema tão complicado. Eu passei um problema muito difícil psicológico. Muito difícil mesmo, muito difícil. Ali, meus irmãos, pela minha visão física, eu achava muito difícil sair daquela situação. Mas Deus chegou e fez um milagre. Deus chegou e me libertou daquele problema que eu tinha psicológico. Que eu passei aquele problema psicológico. Deus me libertou. Estava tão difícil eu vencer aquilo, irmão, mas eu venci. Já recebi cura, livramentos, tantas bênçãos, meus irmãos. Quantas coisas. Já orei por pessoas foram curadas de problemas, para a glória de Deus. Deus já me mostrou coisas da vida de outras pessoas para passar algo para elas. Então, meus irmãos, a fé é o sobrenatural de Deus. Quantas vezes eu, com vontade de querer alguma coisa, possuir, não tinha condição, Deus prepara, abre a porta e dá a condição. Entendeu, meus irmãos? Quantas bênçãos eu já recebi. Sentia dores, Deus me curou. Sentia uma coceira, Deus me curou. Entendeu, meus irmãos? Quantas curas eu recebi. Quantas curas. Quantas bênçãos. Deus me deu um grande livramento um dia de ter quebrado o pé ou a perna. E sarou para a glória de Deus. Rápido. Que eu creio que foi rápido pelo que eu passei. Irmão, só benção. Então, tenha fé. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. Já está chegando esse momento, irmãos, que nós temos que viver por fé. Porque a sociedade está desse jeito, só vai vencer se nós tiver fé. E como fazer para ter fé? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, santificando. Porque se nós, irmãos, já reparei, se nós estiver ligado nas coisas do mundo, eu não estou dizendo nas coisas do mundo pecaminosa, se nós estiver ligado nas coisas do mundo pecaminosa, nós não conseguimos gerar fé, não conseguimos ter fé. Para ter fé, nós precisamos viver uma vida separada de santidade para Deus. Nós não somos daqueles que desviam, que voltam para trás. Mas nós somos dos que perseveram para a vida. Tem que ter perseverança, insistência na fé. Crer na fé, insistindo na fé em Deus. A Bíblia diz, se nós retroceder, o Senhor não tem prazer em nós se nós voltar para trás. Nós não pode voltar para trás, irmão. Nós precisa ir para frente. Nós precisa buscar, irmão. Nós precisa acreditar no impossível. Porque não tem mais milagre. Primeiro porque deixaram a santidade de lado. E também o povo não tem mais fé. Qualquer coisinha, doença, corre para o médico. Qualquer probleminha para o advogado. Primeiro, irmão, o que o crente deve fazer? Orar, jejuar, ler a Bíblia, buscar a Deus. Deus está em tua mão. Se tu não resolver, depois eu vou lá no advogado, no médico e tal. Mas primeiro, a pessoa não, vou logo no médico. Não, primeiro vou logo no advogado. Cadê nossa fé, irmão? Como que Deus vai operar? Sendo que nós não dá espaço para Deus operar. Deus quer fazer a obra, mas nós quer ser beneficiado só pelo material. Por que muitas pessoas não é curada? Porque coloca a fé na medicina e a medicina desengana ele. E ele não se lembra que tem um Deus que vai além da medicina. Um Deus que pode curar o câncer. Um Deus que pode curar a AIDS. Um Deus que pode curar qualquer coisa.
Entendeu, meus irmãos? Se Deus quiser, Ele pode fazer. Então, meus irmãos, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé, meus irmãos. Tenha fé, irmão. Como adquirir fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Temos que ouvir a palavra de Deus, temos que ler a Bíblia para ter fé. Temos que buscar a Deus para ter fé. Nós temos que ter fé nesses últimos dias. Nós não podemos deixar a nossa fé parar, estacionar. Nós não podemos ficar desanimados. Nós temos que ir para cima, usar a fé, irmãos. A fé, ela faz o impossível acontecer. Aquilo que é impossível para mim e para você, pela fé, Deus faz. Ah, eu não consigo, não dá certo para mim, mas pela fé vai dar certo. A fé, irmãos, é acreditar no... É como, irmão, acreditar em Deus. Acreditar em Deus é para quem tem fé. Como você acredita em uma coisa que você não vê? É porque tem fé, irmão. É porque tem fé. Aí nós precisamos ter essa fé para acreditar não somente que Deus existe, mas que Deus pode fazer alguma coisa por nós. Que Deus pode fazer o impossível, que Deus pode nos dar vitória, que Deus pode nos dar milagre. Como que uma pessoa dependente do crack, da cocaína, da maconha, ela saiu daquela vida, era dependente químico, entendeu? Passou até talvez ter overdose muitas vezes, e ele foi liberto daquilo, irmão, pela fé, irmão. Porque ele teve fé, porque ele se esforçou, porque ele buscou, porque ele perseverou. É isso que nós precisamos ter. Que Deus abençoe os irmãos. Pai, nos abençoe no nome de Jesus. Venha nos livrar, nos guardar. Aumenta a nossa fé, Pai, no nome de Jesus. Renova a nossa fé, nos livra, nos guarda. Faz uma grande obra na nossa vida. Para a honra e glória do teu santo nome. Que essa palavra fique no nosso coração, em nome de Jesus. Deus abençoe, curta, compartilhe, comenta, se inscreva no canal. Veja a sua inscrição. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Comente aí também.